nosso Deus e Pai bondoso, comprovando seu amor, com pesar das nossas dores, nos mandou o Salvador. Veio ao nosso bom Jesus e por nós morreu na cruz. Através da Santa Bíblia fala o grande e eterno Deus. O Evangelho é a voz que chama: vinde todos para os céus. Pela fé tereis perdão, por Jesus a redenção. Aceitemos o convite e voltemos para Deus. Alegria, vida plena, o Senhor dará aos seus. Para sempre em clara luz viveremos com Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo que serve de introdução para este nosso momento de culto doméstico é o salmo de número 136, dos versículos 1 até 16. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luzeiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele os tirou com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Demos com alegre som glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com poder Ele ordenou e no mundo a luz raiou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Com olhar de compaixão viu a nossa perdição. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. O seu povo abençoou por seu Filho
nos salvou. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Demos com alegre som glória a Deus, porque Ele é bom. Sua graça Deus nos dá e jamais nos deixará. Nós vamos orar. Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, sê gracioso para todos que se desviaram dos teus caminhos e traze-os de volta com coração arrependido e fé, para que abracem e mantenham a verdade imutável da tua palavra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Palavra de Deus do Antigo Testamento, conforme está registrado no livro de Êxodo, capítulo 8, dos versículos 16 até 28. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com o seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito, e os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu gado e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Leitura do Novo Testamento, leitura da Epístola, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 até 9. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Estavam todos condenados a morrer na escuridão,
por mim e nos livrou, nos resgatou do mal. Enviou Jesus pra morrer por ti, por mim, e nos livrou, nos resgatou do mal. Deus provou ter grande amor através de Jesus Cristo, mas há muitos que duvidam de sua cruz. Seguem sempre caminhos de ilusão, pensando terem paz no coração. Seguem sempre caminhos de ilusão, pensando terem paz no coração. Não existe amor melhor que o de Deus, tão perfeito e verdadeiro, tão bonito e real. Não existe amor melhor que o de Deus, tão perfeito e verdadeiro, tão bonito e real. De Deus é o amor maior. A leitura do Santo Evangelho é do Evangelho conforme Lucas, capítulo 11, dos versículos 14 até 28. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar. E as multidões se admiravam. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediram dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro.
Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Nós confessamos a nossa fé cristã conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a deixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Desta prisão, e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Você já ouviu a expressão "tem dedo seu nessa história"? Acontece alguma coisa e, em
embora o fulano não tenha feito isso, ou pelo menos não está evidente de que foi ele que fez isso, mas é a cara do fulano uma coisa dessas. Você imediatamente olha para o fulano e diz, tem dedo seu nessa história. Pode ser uma coisa ruim que fizeram, pode ser uma brincadeira ou uma pegadinha, ou pode ser uma coisa boa. A menina chega em casa e é surpreendida pela presença de todos os seus amigos e familiares para uma festa surpresa no dia do seu aniversário. Ela imediatamente corre o dedo pela sala, acha o namorado e diz para ele, tem dedo seu nessa história. Se o sentido do uso da expressão é negativo ou positivo, isso diz muito sobre o que nós pensamos sobre a pessoa a quem nós nos dirigimos. A menina imediatamente olha para o namorado, porque é da natureza do namorado surpreendê-la com gestos desse tipo. Nós temos um salmo inteiro, com 26 versos, dos quais nós ouvimos 16 agora há pouco, em que metade de cada verso é dizer sobre Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os 3 primeiros versos até que são bem doxológicos, então essa terminação fecha mais naturalmente. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas nos versos seguintes, ele começa a citar uma série de ações de Deus. Ele criou os céus, a terra, os astros e as estrelas. Cada citação seguida com a frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. Na sequência, ele começa a contar a libertação do povo de Israel do Egito no tempo de Moisés. E começa a aparecer aí uma narrativa interrompida porque a sua misericórdia dura para sempre a cada vírgula. Ele fez Israel passar pelo meio do Mar Vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cada vez que porque a sua misericórdia dura para sempre é introduzido no Salmo, é uma maneira poética do salmista considerar o fato que ele acabou de mencionar, olhar para os céus e dizer para Deus, tem dedo seu nessa história. E o porquê o salmista vê o dedo de Deus em cada um desses fatos é colocado no versículo 4. Ao único que opera maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Existem 2 características que o salmista vê nesses fatos que o leva a concluir que só pode ter dedo de Deus nessa história. São grandes maravilhas e são operadas a partir da infinita misericórdia de Deus. Na verdade, nós também fazemos isso cada vez que nós incluímos nas nossas orações particulares ou pedimos para incluir na oração geral da igreja agradecimentos por uma bênção concedida, como por exemplo um aniversário de casamento, ou pelo livramento de um perigo, como a cura de uma doença. Algumas vezes esse agradecimento ganha uma dimensão maior, como a celebração de um culto de ação de graças em lembrança do fato, ou às vezes pode ser expresso espontaneamente na simplicidade de um graças a Deus quando o fato é mencionado. Em todas essas situações nós estamos reconhecendo que, diante desses fatos, tem dedo de Deus nessa história. Pois é da natureza de Deus operar essas maravilhas, tanto as maiores quanto as menores, na nossa vida, motivado unicamente pela sua infinita misericórdia. Mas nem sempre nós reconhecemos o dedo de Deus nas coisas que Ele faz. Olhamos para as nossas conquistas e celebramos a nós mesmos. O cara chama os amigos para comemorar a tão merecida promoção que o patrão acaba de lhe dar na empresa, ou a farta colheita da qual ele acaba de contabilizar os lucros. Afinal de contas, é fruto do meu trabalho, pensam. Mas não tem oração antes do banquete porque ele não percebe que o pão nosso de cada dia é o Pai Celestial que nos dá. Governantes são colocados em pedestais por causa dos seus grandes feitos, ou seja lá por qual seja a razão que eles são colocados em pedestais, mas Deus não é reconhecido como a autoridade que está acima de toda autoridade e de quem toda autoridade que existe no mundo vem. Homens são celebrados pelas suas descobertas na tecnologia e na medicina, e muitas vezes Deus não é nem cogitado como aquele que concede dons às pessoas
para alcançar essas descobertas para o bem dos seres humanos que ele criou. Fala-se tanto em curas milagrosas registradas na Bíblia, uns para questionar se elas realmente existiram, outros para querer reproduzi-las hoje em dia, mas parece que simplesmente passa batido o fato de que as descobertas da medicina que curam doenças anteriormente incuráveis é o dedo de Deus curando ainda hoje. O ser humano chegou a tal ponto de agir como se ele é quem é Deus. Pandemia era considerada uma palavra para os livros de história, tanto é que muita gente nunca tinha ouvido a palavra pandemia antes de 2020, porque se pensava, nunca mais na história da humanidade vai surgir uma doença tal que nós não consigamos controlá-la com curas ou vacinas antes dela se espalhar descontroladamente. Chegamos a um avanço tal na medicina e na ciência que adquirimos controle sobre isso. Os nossos cientistas já estavam até parecendo os magos do Egito, respondendo às pragas que Deus mandava, diminuindo a sua importância ao mostrar que eles podiam lidar com isso a partir dos seus próprios conhecimentos. E antes que alguém ache que eu estou denegrindo os cientistas comparando-os aos magos, é preciso notar que mais do que simplesmente feiticeiros, esses magos eram de fato o mais próximo aos cientistas e estudiosos que nós conhecemos hoje em dia que existia naquela época. Mas chegou um ponto em que os magos não conseguiram mais reproduzir as pragas que Deus mandava. Eles não conseguiam mais lidar com aquelas pragas a partir do seu conhecimento, o que os leva à conclusão, isto é, o dedo de Deus. Talvez diante dessa praga moderna, que é a pandemia do Covid-19, restem aos céticos apenas as duas opções que restaram aos egípcios. Reconhecer que tem dedo de Deus nessa história, ou endurecer o coração, como o faraó fez, e se negar a reconhecer o dedo de Deus. Porque tal qual o faraó do Egito, que era ele mesmo considerado uma divindade pelo povo, reconhecer que tem dedo de Deus no que nós estamos vivendo é abrir mão do status de divindade que já tínhamos arrogado a nós mesmos com o nosso conhecimento e a nossa ciência. Dá até para notar algumas similaridades entre a interação entre o faraó e os magos e a interação entre os que representam a autoridade e os que representam a ciência em nossos dias. Aparentemente eles são aliados, mas não parece existir muita harmonia no âmbito das conclusões. Parece uma briga de divindades, onde ceder à conclusão alheia é encarado como perder parte da sua própria glória. Mas no Egito, os magos perceberam o dedo de Deus nessa história. Agora, perceber o dedo de Deus nessa história e perceber o que o dedo de Deus está fazendo nessa história já não são exatamente a mesma coisa. O salmista via o dedo de Deus nas coisas porque Deus faz maravilhas movido pela sua infinita misericórdia. Não creio que os magos tenham visto misericórdia no dedo de Deus que eles detectaram. A conclusão deles deve ter sido mais do tipo: esse Deus está mesmo agindo e ele vai acabar com a gente. Essa divindade é apavorante, não misericordiosa. Bom, se até na ação de Jesus os seus adversários encararam o dedo de Deus como obra de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas embora devam ter mesmo alguns por aí atribuindo o Covid-19 ao diabo, como virou costume em certos círculos atribuir toda e qualquer doença ao diabo, ainda creio que tenha sido mais comum, ao reconhecer o dedo de Deus na pandemia do Covid-19, uma reação da do tipo dos magos. Pavor diante de uma ação divina que não parece nada misericordiosa. É o juízo de Deus que quer acabar com a gente. Mas lembremos do salmista. Ele reconhece o dedo de Deus nas maravilhas que ele faz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é reconhecido pela sua misericórdia. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Se tem dedo de Deus nessa história, então tem misericórdia. Se tem dedo de Deus nessa história do Covid, então ele está na misericórdia, não na ira. Talvez o equívoco esteja em achar que o dedo de Deus nessa história é ter mandado a pandemia como castigo. Mas é precisamente aí que nós demonstramos
que na verdade nós ainda não conseguimos detectar o dedo de Deus em todos os anos que nós vivemos antes da pandemia. Todos os anos em que nós andamos sem medo, sem máscara e sem restrições. Todos os anos em que o dedo de Deus impediu que esse mundo adoecido produzisse uma pandemia. Não foi aliviador quando o H1N1 não passou de um susto rapidamente controlado? Mas quantos viram o dedo de Deus naquele livramento? Nós, com a nossa ciência, controlamos o H1N1. Nós invertemos o dedo de Deus com o nosso dedo. Arrogamos a nós mesmos a obra de Deus e jogamos nas costas de Deus as obras das nossas mãos. A pandemia existe porque este mundo está doente. E este mundo está doente porque o ser humano, com o seu dedo podre, trouxe o pecado para dentro deste mundo ao se deixar ele enganar pelo maioral dos demônios. O mesmo dedo podre que o ser humano continua usando até hoje para fazer desta pandemia algo até pior do que ela precisava ser, dado o conhecimento que Deus já concedeu aos seres humanos para lidar com situações como estas. Ah, mas se eu me submeter a essas conclusões e esse conhecimento, então eu vou estar abrindo mão da minha glória de semideus quase indestrutível que eu acho que tenho. Será que é realmente necessário que aconteça como no Egito, onde o faraó permaneceu na sua dureza de coração, mesmo vendo praga após praga cair sobre ele? Vamos esperar até a morte dos primogênitos? Vamos esperar até a morte dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos entes queridos, antes de reconhecer que não somos Deus? Antes de ouvir a voz de Deus nos chamando ao arrependimento? Sim, nós, com o nosso dedo podre, esperamos tudo isso. Esperamos até a morte dos primogênitos, ou melhor dizendo, esperamos até a morte do primogênito, do unigênito Filho de Deus. Nosso dedo podre, nosso pecado, fez o dedo de Deus agir na sua ira. Lá está, o primogênito, o unigênito, pendurado na cruz, bebendo o cálice da ira de Deus até a última gota. Onde está o Deus do Salmo 136, que faz maravilhas movido pela sua infinita misericórdia? É mesmo, Ele é o Deus do Salmo 136, que faz maravilhas movido pela sua infinita misericórdia. Ele é o Deus que não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E Ele não reteve. Ele não reteve a sua ira, mas derramou a sua ira inteira, completa, sobre o seu Filho unigênito, para não derramá-la sobre nós, porque Ele teve prazer em ter misericórdia de nós. O Filho morrer para que nós fôssemos poupados da ira bem merecida. Tem dedo de Deus nessa história. A maior de todas as suas maravilhas que Ele operou, porque a sua misericórdia dura para sempre. É um Deus diante de quem se colocar arrependido em meio a esta pandemia, na certeza de que, se Ele opera maravilhas, movido pela sua infinita misericórdia, Ele vai nos ouvir e nos libertar também desta praga. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade.
A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Nós vamos orar. Deus misericordioso, Tu não mudas e estás sempre pronto para ouvir nossas orações. Que nossos olhos estejam sempre fixos em Ti, para que estejamos sempre prontos para receber Teu perdão e ajuda em tempo de necessidade. Senhor da Igreja, preserva e abençoa a Tua Igreja na terra e não nos deixes cair no pecado do orgulho e da autoconfiança. Concede ousadia a Teus ministros enquanto eles pregam Tua palavra para todos, especialmente para aqueles que necessitam de arrependimento. Senhor Deus, Tu nos chamas a viver com pureza e santidade. Protege e guia as famílias cristãs a amar e buscar castidade e decência, aprendendo a crescer na virtude e em toda a vida piedosa. Rei dos reis e juiz da terra, suaviza os corações dos líderes de nossa nação. Eles concedem sabedoria para o bem daqueles que governam, para que Tua palavra e Igreja não sejam perseguidos em nossa terra, mas protegidas e autorizadas a florescer por Tua graça, e para que seu governo e decisões sejam para o bem de todos. Ó Senhor, que és a força dos fracos, ouve nossas preces por todos os que estão doentes, ansiosos, solitários ou oprimidos de alguma forma. Derrota o diabo e seus demônios, para que ele não leve ninguém ao desespero, e concede a Tua cura e poder restaurador para repousar sobre seus corpos e mentes. Bendito Senhor, concede que nós, que ouvimos a Tua palavra, sejamos por meio dela abençoados e aguardemos, e que por ela sejam guardados nossos corações e mentes, e assim recebamos a Tua eterna bênção. Todas essas coisas e tudo mais que Tu sabes que precisamos, concede-nos, Pai, por aquele que morreu e ressuscitou, e que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor
nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso